Tava uma vez no evento, e aí me perguntaram assim, fala pra mim aí, fala pra nós, alguns textos aí que nós aprendemos desde criança, mas que nós pregamos e que tá errado. E eu falei alguns, e justamente isso que você tá falando agora. Nós aprendemos desde criança, saímos repetindo, né, aquilo que nós ouvimos, nem sabemos se é verdade, fazemos isso não por maldade, mas por ignorância, por não sabermos e não buscarmos também sabermos, entendeu? Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Né? Eu chamo isso de a unção do papagaio. Né? A unção do papagaio. Onde você aprendeu? Não sei. Escutei alguém. Eu ouvi aí, mas cadê? Não sei, cadê o texto? Não tem. Eu ouvi e saí falando igual, repetindo igual o papagaio faz. Isso é uma unção que pega algumas pessoas. É uma energia que pega algumas pessoas e ela sai repetindo igual um papagaio, mas nem sabe de onde vem. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Em todos os sentidos, não só religioso. Sim, porque eu vi um post seu que eu achei muito legal, que você fez alguns, sei lá, uns 2 dias ontem, sei lá, que falava justamente sobre isso. Frases que as pessoas falam, mas que que não são bíblicas. Sim. Frases que não são bíblicas. Então, isso é normal mesmo? É comum? Muito comum. Como eu te falei, não fazem por maldades, tá? Fazem mesmo por ignorância, por não saber mesmo. Usa um exemplo pro pessoal que não viu o post, por exemplo. Tem muitos, ó. Falam que é um versículo bíblico, né? Nenhuma folha cai de árvore se não for da vontade de Deus. Não existe isso na Bíblia. Não tem esse versículo, não. A ideia tem, mas o versículo não. Entendi. Ok? Uhum. Por que a ideia tem? Porque Deus tá no controle de tudo. Mas cadê esse versículo da folha que cai da árvore? Não tem, mas o povo fala que tem. Entende? Uhum. Tem vários textos. Vou te dar um que é bem polêmico, mas eu vou falar depois. Tá tudo na sua responsabilidade. As pessoas dizem por aí, tem que falar isso com muito carinho, com muito cuidado, que Cristo multiplicou os pães e peixes. Você já ouviu isso na vida? Já. Quantas vezes? Não, e se você falar que não foi assim, eu vou ficar... Eu acredito nisso. Você já ouviu isso quantas vezes? Milhares de vezes. Eu já falei isso milhares de vezes. Que Cristo multiplicou os pães e peixes? Eu aprendi isso. Abra o texto aqui pra mim, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Tá, peraí. Não, porque tem que ser assim. E eu falei isso um dia num evento, e gravaram um videozinho, bateram até em mim nesse vídeo aí por causa disso, sabe? Uhum. Mas eu não expliquei com calma, não mostrei o texto, eu vou te mostrar o texto. Como que isso é tão importante e perigoso. Porque nós estamos falando agora de uma questão aqui que não cria uma doutrina. Marcos o quê? Marcos capítulo 6. 6. Que não cria uma doutrina, mas olha só pra você ver, Vini, existem textos... Capítulo 6, certo. Existem textos fora do contexto que, se for pregado fora de um contexto, gera um pretexto gigantesco. Gera uma doutrina perigosa. Ok? Então, a Bíblia Sagrada, ela tem que estar alinhada. Né? Ela tem que estar alinhada, tem que estar correta. É igual a bola. Tem que saber onde jogar, tem que saber onde colocar. Senão vai dar ruim. Porque texto sem contexto vira pretexto. Tá. Ok? Tá. Marcos 6,30. 6,30. Aqui, ó. Posso ler? Pode. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus. Sim. E contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Continue. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte. Jesus falou assim, vamos para um lugar deserto, porque já estamos há muitos dias sem comer, sem dormir direito. Vamos para um lugar deserto pra gente ficar mais a sós, pra gente descansar e eu ensinar vocês mais. Tá, posso continuar? Só que aí, tá. O que aconteceu? A multidão viu Cristo indo para esse lugar deserto. A multidão seguia Jesus, o que a multidão fez? Seguiu. Foi atrás. Sim. Algumas foram atrás, outras imaginaram para onde Cristo ia com os discípulos, chegaram primeiro do que ele lá. Então, quando Cristo chega nesse lugar deserto, quem estava lá já? O povo. Um monte de gente. Por que esse povo seguia Jesus, Vini? Ele fazia milagres. Você é bom, mano. Você é bom. Você é bom, Vini. Porque eles seguiam Cristo por causa dos milagres. E milagre é bom? Maravilhoso. Minha pergunta é pra você. Por que parece que Jesus não faz mais milagres como antes? Porque hoje a gente já tem uma instrução pra seguir. Por que é que parece que Cristo não faz milagres mais como antes? Me perguntaram isso aí esses dias numa escola. Sabe como foi a resposta? Não é que Cristo não faz mais milagres como antes. Não é que Deus não cura mais como antes.
Não é isso. É que parece que antigamente você via muito mais cadeirante andar do que hoje nas igrejas. Sim ou não? Sim, parece mesmo. Só parece. É que, na verdade, a intenção de Deus em fazer milagres está muito distante da intenção dos homens em receber milagres. A intenção que Deus tem de fazer milagres, de fazer cura, de fazer maravilhas é uma. A intenção do homem em receber esses milagres, essas curas, essas maravilhas é outra. Então, se a gente conseguir, de certa forma, se existir uma forma da gente, digamos assim, alinhar as intenções de Deus com as nossas, você diz que a gente tende a receber mais milagres? Tem sucesso na vida. Tá. Sucesso é isso. O que é sucesso? Sucesso é a minha vontade, a minha vida está alinhada com a vontade de Deus. Isso é sucesso. Ok? Tá. Então, qual que é a intenção do homem em receber de Deus uma cura? Para que esse homem não morra. Então eu quero que Deus me cure do câncer para que eu não morra. Eu quero que Deus me cure de uma leucemia para que eu não morra. Eu quero que Deus me cure para que eu não morra. Certo? Certo. Só que a intenção sua pode não ser a intenção de Deus. Quer te transformar num testemunho, talvez. É, porque qual que é a intenção de Deus em curar alguém? Testemunho. Então, na verdade, a intenção de Deus em fazer milagres, Vini, é para que você creia. Só. Todo mundo que um dia Deus curou, um dia morreu? Morreu. Então pronto, não é para que não morra mais. Legal. Porque, coloca na sua cabeça, os milagres de Deus são temporários. Só existe um milagre eterno da salvação. Todos os outros milagres são temporários. Mas, por exemplo, vamos mudar para ficar até mais entendível. Mudar o lance do milagre referente à cura e vamos passar para o milagre financeiro. Certo. O cara quer uma bênção lá financeira, porque ele Perfeito. tá no fundo do poço financeiro. Perfeito. A intenção dele não é que ele não morra, de certa forma. Uhum. É que não falha a empresa, não. Isso, tá. Uhum. Nesse caso, a intenção de Deus continua sendo para que creia nele? Claro. Porque não é milagre? Sim. A intenção de Deus com milagres é para que você creia. A intenção que você quer que Deus faça esse milagre é para que você não quebre. Vê que a intenção é diferente? É simples. Todo mundo que Deus um dia fez algum milagre, ok? Um dia morreu, um dia... Lembra de Lázaro? Sim. Mas... Que Deus ressuscitou? Tá, mas então se eu creio em Deus, se eu já creio, então significa que Deus não precisa mais não fazer mais nenhum milagre para mim? Na verdade, o milagre que Deus queria fazer, ele já fez, que era a salvação. Ok? Qualquer outro milagre que Deus precise fazer na sua vida, ok? Deus vai fazer. Só que esses milagres não é o milagre. Existe o milagre e milagres. É que nós chamamos de Deus faça um milagre na minha vida para que minha empresa não quebre. Para você, esse é o maior milagre que Deus possa fazer. Para Deus é nada. É um piscar de olhos. É um piscar de olhos. Entende? Entendo. O que eu tô querendo fazer com a sua cabeça? Eu tô querendo tirar de você, eu tô querendo tirar da nossa cabeça aqui, com esse argumento, esse centro do eu. Porque no fundo... Não é sobre mim. No fundo, eu quero que Deus faça um milagre por minha causa. Mas é algo maior o propósito do milagre. Muito maior. Tá. Muito maior. Todo mundo que Deus um dia curou, um dia morreu. Não é sobre a ferramenta, é sobre a obra. Pronto, perfeito. Lembra? Aquela mulher, Cristo falou pra ela assim, ó. Eu nunca vi tamanha fé como tem você. Vai, não peques mais. Cristo não falou assim, ó. Vai, não morras mais. Porque morrer é de menos, falir é de menos. Inclusive, escutei, cara, um dia algo que foi assim, ó. Escutei não, eu li num livro chamado O Homem que Deus Usa, que é do Charles Spurgeon. E ele diz o seguinte: as pessoas, elas encaram a morte como algo absurdo, né? Como o fim de muita coisa. E as pessoas não entenderam que a morte para o homem é o início para Deus. Perfeito. Que sempre que você morre, Deus é que começa a vida com Perfeito. A eternidade começa depois da morte. Ainda que morra, viverás. Pronto. Esse é o princípio da morte. Agora, posso falar pra você? Igual você me falou? Estamos falando aqui de morte, mas eu quero que você entenda não só a morte física. Eu tô falando da morte da sua empresa, tô falando da morte financeira, ok?
Porque tem gente que tá falido agora, vendo esse podcast agora, achando que a vida dele acabou. Começou agora. Ainda que morra, viverá. É agora que começa. Agora que começou. Quando você tá alinhado com as vontades de Deus, agora que começou. E essa parte, esse deserto, esses desafios, esse momento de pressão, ele pode ser... O que a gente aprende com as histórias, com os exemplos, com essa observação? É que nesses momentos é que a gente consegue ter um contato maior com Deus. É que a gente busca de uma forma mais genuína. É que a gente se entrega mais. Uhum. Dá pra dizer que esses momentos são imprescindíveis pra gente, de fato, começar essa vida nova? Teria uma forma da gente começar e sem ter que passar por isso? Claro que tem. Claro que tem. É só você saber ouvir uma instrução. Você saber ouvir uma instrução, uma direção. Só você fazer isso. Porque, veja bem, estamos falando de milagres, mas estamos falando de milagres em todas as esferas. Cristo nem Deus nunca fez milagres, nunca fez maravilhas sem antes dar uma instrução. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Não existe nenhum milagre, nenhuma maravilha, nem nada que Deus fez sem primeiro dar uma instrução. Deus nunca fez isso. Por que vai ser diferente com você? Eu quero que Deus faça... Tem que ouvir instrução. Tem que ouvir instrução. Eu também queria uma Ferrari. Tem que ouvir a instrução. Tem que ouvir instrução, entendeu? Tá, mas aí, por exemplo, assim, nas histórias da Bíblia, a Bíblia, inclusive, deixa isso muito claro pra gente, que a maioria, para não dizer todos, assim, para não errar aqui, mas assim, a maioria das pessoas, dos grandes nomes bíblicos, em algum momento, não seguiu essa instrução. Sim. Desde Abraão, que teve um filho com a mulher que não era pra ter, até os outros grandes nomes. Ou seja, isso também não nos mostra que não que seja impossível, mas que é muito desafiador 100% das vezes seguir a instrução? Agora vou te fazer outra pergunta, posso? Faz sentido o que eu te falei? Perfeito, mas olha o que eu vou te perguntar agora. Você nunca parou pra pensar? Por que é que na Bíblia existem escritas nela alguns erros desses grandes homens? Que é pra gente aprender com eles, tipo, não precisar errar. Primeira coisa, precisa aprender com eles. E segundo? Pra gente não precisar errar as mesmas coisas. Esse é o primeiro. E o segundo? Motivo. Pra você saber que homens erram. Mesmo os grandes nomes que fizeram grandes... Como você, como Vinícius. E o dia que você errar, você vai errar. Tá, mas aí... Você vai levantar. Mas tem uma linha muito tênue, né? Viverás. Vai começar agora. Tá, mas tem uma linha muito tênue entre, tipo assim, eu ter essa consciência, quando errar, ter essa postura, e a linha é muito tênue pro outro comportamento também, que é o comportamento assim, pô, eu errei, beleza, todo mundo errou, e de novo, e erra de novo, e erra de novo. Como que a gente entende, como que a gente tem essa percepção de entender que estamos, putz, errei, vou viver, continuar vivendo, e quando que a gente começa a ter a consciência do tipo assim, putz, já tô extrapolando esse limite do... Vou te dar uma receitinha básica, pra você nunca mais esquecer. Quer? Quero. 2 coisas. Característica. Arrependimento e remorso. O que é remorso? É quando você faz alguma coisa, mas que você fica com um sentimento ruim, mas faria de novo. Então grava no seu coração. Remorso é a dor que eu sinto pelas minhas consequências dos meus erros. A dor que eu sinto pelas consequências dos meus erros. Isso é remorso. O que é arrependimento? A dor que eu sinto pelo erro que eu cometi. A dor que eu sinto pelos erros que eu cometi. Remorso é eu tô com dor porque eu sei que eu cometi um erro e vai vir consequências. Tá. Isso é remorso. Isso não é arrependimento. Você tá triste, você tá ruim porque você cometeu aquilo, mas você tá ruim porque cometeu aquilo porque vai vir consequências. Ok? Arrependimento. Eu tô ruim, tô triste, igualzinho um remorso. Só que o motivo é pelo erro que eu cometi. E não pela consequência. E não pela consequência que eu vou arcar. E já muda tudo. Já muda tudo. Nossa, então, o dia que você conseguir... O que você tem que fazer? O que você tem que fazer agora? Parar e fazer uma leitura em você mesmo. Eu tô tendo remorso ou arrependimento? Faça essa leitura. Se você achar que é remorso, se você identificar em você remorso, para tudo aí, troca sua rota e vai para outro caminho. Legal. Em todos os sentidos que eu tô falando. Tá, faz muito sentido, tá? E aí, tá, voltando aqui pra do Jesus multiplicou os peixes. Beleza.
Ele foi lá, chegou lá no lugar... Tinha um monte de gente esperando ele para que ele fizesse milagres, ok? Certo. Isso é normal, certo? Verso 40. Verso 40. E assentaram-se repartidos de 100 em 100. Lê o 37. Marcos 6, 37. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Pronto. Dai-lhes voz de comer. Uhum. E eles disseram-lhes: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Continue. E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Você está observando que Cristo tá fazendo com os discípulos aí algumas indagações, dando algumas instruções. Tá vendo? Tá, Vai lá. Quantos pães tendes? Aí Cristo perguntou assim pra eles, ó. Porque eles... Pediram para ir comprar pão. Pronto, tinha uma multidão lá, certo? Certo. E essa multidão tava algumas horas, alguns dias com Jesus. Então chegou alguns discípulos e falaram assim: Mestre, a multidão tá contigo já faz algum tempo. Estão com fome. Estão com fome, não tem comida. Cristo falou pra eles assim: dá-lhe voz de comer. Nós não temos comida. Só temos dinheiro. Quer que nós vamos, quer que iremos até as circunvizinhas para comprar comida, comprar pão? Nós vamos. Aí Cristo perguntou pra eles assim, ó: quantos pães tendes? Um olhou pro outro. Não sei, não sabemos. Cristo falou: e de ver. Isso, e de ver. Eu posso continuar? E sabendo, eles disseram. Viu como que eles não sabiam? Sim. E sabendo, eles voltaram e disseram. Tá. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Tá. Porque perguntaram no meio da multidão: alguém tem pão, alguém tem comida aí? Levantou um menininho, levantou um jovem e disse: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes, eu te empresto. Como é que você sabe que é um menininho, só pra eu entender? Lendo os outros evangelhos. Os outros, tá. Beleza, entendi. É que nós estamos lendo só Marcos, Tá, mas entendi. tem que ler outras histórias. Vai lá. 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem... Que também, Vini, é uma outra veracidade da Bíblia, viu? Que dá veracidade à Bíblia. Nenhuma se contradiz. Pronto. São pessoas em tempos distintos que escreveram a mesma coisa, que relataram a mesma coisa em tempos distintos. Então, o que Lucas escreveu, o que Marcos escreveu, foram em tempos distintos. E eu não sabia o que o outro tinha escrito. Não. Em lugares distintos, tempos diferentes, escreveram a mesma coisa. Isso dá veracidade à palavra de Deus. Isso dá validade. Tá. Beleza. Tem aquela brincadeira do microfone sem fio? Nunca chegava a mesma coisa. Né? Aí chega. Que loucura, né? Vai lá. Legal. E assentaram, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Viu aí? Então Cristo deu uma instrução. Qual foi a instrução que Cristo deu? Senta de 100 em 100, de 50 em 50 no rancho, na terra. Tá. Cristo deu uma instrução. Beleza. Porque não existe milagre sem instrução primeiro. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Pronto. Agora eu te pergunto, Vini, aonde aí no texto que você leu fala que ele multiplicou os pães e multiplicou os peixes? Quando ele fala que repartiu... O que é multiplicação? É multiplicar. E o que é repartir? É dividir. Então não multiplicou, ele dividiu. Tá, então é como se, tipo assim, tivesse aquela mesma quantidade... Não aumentou a quantidade. Não, o que é multiplicar? É aumentar. Multiplicar é eu pegar esse telefone aqui e desse telefone aqui eu fazer outro idêntico. Sim. Então eu tinha 1, agora eu tenho 2. É multiplicação. Ok? Certo. Isso é multiplicação. Outro. Pô, tenho 2 iguais. Certo? Certo. O que é repartir? É eu pegar esse telefone, repartir ele no meio. E do mesmo fazer mais partes. Não, vamos lá. Do mesmo telefone fazer mais partes. O que é repartir? É eu dividir no meio, certo? O que é multiplicar? Eu fazer um outro idêntico. Concorda comigo? Concordo. Pronto. Matemática, certo? Aham. Nesse caso aí, o que aconteceu? Ele multiplicou ou repartiu? Repartiu. Então ele repartiu. O que é repartir? Ele pegou o pão, repartiu o pão. Ele pegou o pedaço do pão que ele repartiu e deu para um discípulo. Ok? Certo. E o milagre? Tá, então isso aqui não é um milagre.
Não, eu tô te perguntando, e o milagre? É que saciou todo mundo. É maior do que a gente pensa, porque ele não multiplicou o pão, ele repartiu. Lê o texto aí, ele repartiu. E quando ele reparte o pão, esse pão crescia. Então ele repartiu, o pão crescia. Ele repartiu, o pão crescia. Ele reparte, o pão cresce. Ele reparte, o pão cresce. Ele não multiplicou, ele repartiu. Entendi. Lê de novo, 42. Tá, não. Eu tô imaginando a cena. Então, assim, o pedaço do pão não era outro pão. Era um pedaço de pão. Pronto. Como que eu sei? Lei 42. E todos comeram e ficaram fartos. E sobraram? E levantaram 12 cestos. De quê? Cheios de pedaços de pão e de peixe. Não é multiplicação? Se é multiplicação, deveria ser. E sobraram 12 cestos de pães inteiros. Por que foi pedaços? Porque ele repartiu. E não multiplicou. Entendi. Então ele... Tá, entendi. Tá, e deixa eu... E, por exemplo, como que você sabe que quando ele repartiu o pão crescia? Porque era quantos pães? 5. 5. E quanto tipo de gente? Quantas pessoas? 5.000. Só homens. Fora as crianças e mulheres. Tá. Total aí tinha umas 20 mil pessoas. Tá. Então eu tô declarando que o pedaço de pão crescia. Tá, e o milagre não pode ter sido a pessoa ter sido saciado com um pedacinho muito menor do que naturalmente ela seria? Pode também. Pode também. Claro que pode. A ideia que eu tô defendendo aqui não é que o povo não saciou com um pedacinho de pão. Eu tô desmistificando a ideia da multiplicação. Nós estávamos falando do texto que a gente, por ignorância, saímos falando o que nós nem lemos. Porque veja bem, eu te perguntei, multiplicou o pão? Você falou multiplicou. Quando que você leu isso? Pois é. Não tem nenhum texto que fala assim, ó, e Cristo multiplicou os pães. Não tem nenhum texto. Em todas as vezes que ele fez isso, o texto fala assim, ó, e ele repartiu os pães e deu para os discípulos. Mesmo em outras versões bíblicas? Mesmo em outras, não tem nenhuma versão que fala multiplicou. Nenhuma versão. Entendi. Todas falam repartiu. Ele deu uma instrução e reparte o pão. Entendi. Ok? Entendi.